Caríssimos, boa noite. Eu tinha gravado mais de meia hora aqui de conteúdo, mas eu tinha esquecido de ligar o microfone do notebook, então tudo se perdeu. Mas louvado seja Deus, né? Basicamente, eu estou gravando isso aqui só para me fazer um exercício de memória do que eu acabei de ler, né, do texto dos Atos de Tomé. O início dos Atos, antes dele chegar nas chamadas cidades da Índia. Então, basicamente, o que acontece? De novo, contando tudo de novo. Tomé, né, está em Jerusalém. Todos os apóstolos estão em Jerusalém, com exceção de Paulo e Matias, segundo o texto, não menciona eles nas listas. Mas Tiago, o irmão de João, está lá, então foi antes de Tiago ser martirizado. Então todos eles estão reunidos em Jerusalém e eles estão repartindo o mundo em áreas para que cada um deles possa evangelizar, né? E a sorte cai sobre Tomé para que evangelize a Índia. E Tomé ele nega. Tomé ele não quer. Ele dá vários motivos, né? Dentre eles que ele era hebreu. Como que ele vai evangelizar a Índia sendo hebreu, né? Então Tomé reluta até o fim, teimoso, né? E durante a noite, nosso Senhor Jesus Cristo aparece a ele e fala: Tomé, eu quero que você evangelize a Índia. Não tenha medo, eu estarei contigo. Eu estou contigo. Mas ainda assim Tomé nega, né? Tomé nega. Então, eis que a providência divina age. O rei da Índia, chamado Gundaforos, né? E ele é atestado historicamente, há moedas do período que carregam seu nome. Gundaforos, rei da Índia, ele envia para a Judéia um mercador chamado Abanes. Como que funciona essas negociações, tá? A Índia ela fazia muitas negociações com as regiões vizinhas, inclusive Jerusalém. Essas negociações eram principalmente por navegação, tá? Através de embarcações. Havia um caminho por terra, mas era um caminho mais longo e não faz sentido, né? No meio do caminho eles podem ser assaltados e tudo mais. No mar é mais difícil. Então, eles faziam essas embarcações com comerciantes para fazerem essas trocas. Então, Abanes, ele é enviado pelo rei Gundaforos para fazer negociações na Jerusalém. Só que, dentre as ordens que Gundaforos dá para Abanes, uma delas é que ele leve um carpinteiro. Um carpinteiro? O rei da Índia vai pedir um carpinteiro de Jerusalém? Sim, porque Jerusalém ela ficou conhecida justamente não só por isso, mas também pelas suas construções, né? Graças ao rei Herodes o Grande. O rei Herodes o Grande, o mesmo que reconstruiu o templo de Jerusalém e que fez diversas outras construções, né? E por isso levou o nome de Herodes o Grande, promoveu essa fama para Jerusalém. Nazaré, por exemplo, era uma cidade de carpinteiros. E essa palavra carpinteiro, hoje em dia a gente se confunde muito carpinteiro com marceneiro, né? Marceneiro basicamente faz móveis e essas coisas. Carpinteiro, construções. Só que carpinteiro no contexto daquela época significaria tanto quem trabalha com pedra, talhando pedra, fazendo construções de pedra, trabalhando com madeira, construções de madeira, e também marceneiro. Então eram os três. O carpinteiro, o tecton, né, a palavra grega, designa uma pessoa que transita entre essas três áreas. Um carpinteiro ele tanto faz objetos de marcenaria quanto construções. E não é de se espantar que Tomé também era um carpinteiro, né?
assim como Jesus, assim como José, assim como vários personagens da época. Então, como Jerusalém ficou conhecida por essas construções magníficas que Herodes o Grande promovia, o rei da Índia, Bundaforos, pede para que Abanes, dentre as negociações, traga também um carpinteiro. Então Abanes ele vai fazer esse caminho para ir até a Judéia, e justamente, né, ele chega em Jerusalém no dia seguinte, após Tomé ter negado o Senhor, ter negado a vontade de Jesus de mandá-lo à Índia. Então, Abanes chega no mercado ao meio-dia e Nosso Senhor aparece a ele. E Nosso Senhor pergunta: Abanes, né? Não fala o nome dele, mas está precisando de um carpinteiro? E ele fala assim: estou precisando, estou procurando um carpinteiro. E Jesus aponta: olha, aquele lá, Tomé que estava de longe. Olha, aquele lá é meu escravo carpinteiro. Então eles começam a negociar a venda de Tomé. Interessante notar aqui que escravo, naquele contexto, é diferente do que nós entendemos como escravo hoje. Né? Ainda mais por sermos brasileiros, no contexto do Brasil, que teve a escravidão dos negros, a gente associa muito escravidão com correntes, maltratos, apanhar todo dia, né? Punições, trabalhos forçados. Naquele tempo era diferente. O escravo era basicamente um criado, quase. O escravo ele podia receber funções como administrar os bens de seu senhor, né? Como cuidar da casa, como fazer viagens, inclusive viagens sozinhos. Os escravos poderiam fazer. Os escravos também poderiam representar o seu senhor, né? Em reuniões em que o senhor não poderia ir, ele poderia enviar um escravo em seu lugar. Então, basicamente, esse tipo de escravo que Jesus se refere a Tomé quando vende. Então, eles negociam tudo mais. Jesus assina um contrato, né, de venda de Tomé. Eu, Jesus, nananana. Pois bem, Jesus leva Abanes até Tomé. Tomé aceita, né, porque foi o próprio Nosso Senhor que negociou a sua venda. Abanes chega até a perguntar a Tomé: Tomé, esse aqui é o seu senhor? Tomé diz: sim, ele é o meu senhor. Então, acabei de te comprar dele, né? No outro dia de manhã, né, eles passam a noite. No outro dia de manhã, Tomé acorda cedo, reza, ora, louva a Deus e diz: Senhor Jesus, eu vou fazer a tua vontade, seja feita a tua vontade. Tomé sai do lugar onde ele estava e encontra Abanes já guardando as mercadorias para levar de volta para a Índia. Então Tomé, como agora escravo de Abanes, ajuda-o a colocar as mercadorias na embarcação e ambos partem, né? A viagem foi tranquila, sem maiores interrupções, ventos favoráveis, inclusive. Só que eles têm que fazer uma parada. Param na cidade de Andrápolis. É que eu tenho a língua presa, tá, gente? Andrápolis. Eles param na cidade de Andrápolis. A ideia era simplesmente fazer uma parada curta, algo passageiro. Só que coincidiu de justamente eles chegarem na cidade no dia em que o rei estava promovendo uma festa para sua filha, uma festa de casamento. E o rei decretou que todos os que estivessem na cidade, ricos e pobres, escravos e senhores, todo mundo, homens, mulheres, crianças, estariam lá. Quem se recusasse a ir teria que responder diante do rei. Então, a viagem que era para ser curta acabou se delongando. Abanes olha para Tomé e diz: Tomé, nós vamos ter que ficar aqui, porque eu não quero confusão com o rei daqui. Então Tomé fala: então vamos ficar aqui. Então eles passam a noite novamente. No outro dia cedo, eles vão para a festa, né?
E lá na festa, não sei se cabe falar aqui todos os acontecimentos da festa. Eu vou falar, eu vou falar. Basicamente, Tomé chega naquele ambiente e ele fica quieto, não interage com ninguém, fica com os olhos fixos no chão. Por quê? A gente pode cogitar vários motivos para isso. Primeiro, pudor, né? Nós não estamos falando de uma cultura judaica mais, eles estão fora de casa, né? É uma outra cultura, uma outra religião, um outro idioma, não tinha, nem que se Tomé quisesse se comunicar, ele conseguiria. Então, a barreira da linguística, barreira cultural, inclusive talvez as mulheres não estivessem vestidas, né, de uma forma que traga pudor, porque vale lembrar que justamente nesse período os cristãos começam a valorizar muito a castidade, muito, eles hiperelevam aquela ideia de Jesus de só de olhar para a mulher e desejá-la, já pecou contra ela, né, já está cometendo adultério. Então, até por uma ideia de pudor, Tomé poderia ter se ocultado, com os olhos fixos no chão, não conversado com ninguém. Porém, uma das pessoas que estavam lá era uma flautista hebreia. E essa flautista hebreia, naquele tempo não tinha microfone, ela andava entre o povo tocando. Porém, quando ela chegou perto de Tomé, ela reconheceu as feições de Tomé como sendo de seu povo, né? Ela fica emocionada, olha só, achei um hebreu, né? Todos os outros ali eram povos estranhos para ela, mas ela achou um hebreu. Ela fica emocionada. O tempo passa e, de repente, um copeiro simplesmente esbofeteia Tomé. O texto não chega a explicar, talvez o ache estranho por Tomé ter ficado quieto, isolado, mas o copeiro simplesmente esbofeteia Tomé. Tomé levanta os olhos, olha para ele e diz: olha que bonito, meu Deus vai te perdoar. Nosso Senhor vai te perdoar na vida vindoura. Agora, para que seja manifestada a justiça, eu hei de ver a tua mão sendo pega por lobos. Pesado, né? Parece pesado, mas nos próprios Atos dos Apóstolos isso acontece numa frequência grande também, tá? Pedro, por exemplo, ao repreender um casal, eles até morrem, né? Lá nos Atos dos Apóstolos. Então, Tomé diz isso para o copeiro: eu hei de ver a sua mão sendo trazida por lobos. E ele começa a entoar o canto que hoje nós chamamos de canto da noiva ou hino da noiva, que é um canto lindo, tá, gente? Claro, se a gente trouxer para uma ótica católica, né, ortodoxa, dá para você meditar muito bem sobre a igreja, sobre Nossa Senhora, sobre Cristo, sobre a Eucaristia. Eu acho que eu vou até postar aqui no canal com alguma música de ar. Esse canto é fantástico. Se interpretado, claro, às vezes até forçando, numa ótica ortodoxa. Mas Tomé começa a entoar esse canto. Um tempo se passa. O copeiro ele decide ir ao poço. Foi a um poço e lá ele é atacado por leões, que estraçalham seu corpo. E depois lobos pegam cada um uma parte do corpo dele. E um dos lobos, justamente que era preto, todo preto, não sei o que o texto quer dizer com o lobo ter sido preto, justamente o que pega a mão que esbofeteou Tomé e leva para dentro da festa, né? Talvez algum simbolismo, talvez não fosse um lobo comum, mas esse lobo, ele leva a mão para dentro da festa e todos ficam atordoados. Poxa, quem que é esse que morreu? Né? Quem que está faltando? Eles procuram quem que está faltando e percebem a ausência do copeiro. Quando a mulher hebreia ouviu isso,
ela logo se lembrou do que Tomé havia dito para o copeiro. Ela fala: gente, olha só, eu falo a mesma língua que ele. E ele tinha dito que isso aconteceria com o copeiro. Aí as pessoas, algumas começaram a se maravilhar com Tomé. Nossa, olha só, ele falou e aconteceu. Outras duvidaram, outras negaram. O que sempre acontece, né? Nos Atos dos Apóstolos, no próprio Nosso Senhor, as coisas que ele fala, algumas pessoas acreditam, outras não. Né? Algumas pessoas ficam com Jesus e outras não. Então, alguns ficaram maravilhados. Olha só, Tomé falou isso e aconteceu, né? Que coisa. E só que isso chegou aos ouvidos do rei. Claro que chegaria. O copeiro dele morreu. Por que que morreu? O que que aconteceu? Aí alguém certamente falou que esse Tomé, né, jogou essa praga, esse jogou essa maldição, alguma coisa assim. Isso chegou aos ouvidos do rei. Só que o rei viu aquilo como um, um homem com poder, afinal, né? Tomé tinha um certo poder. Então o rei mandou chamar Tomé e pediu para que ele abençoasse o casamento de sua filha com o genro. Só que Tomé ele nega. De novo Tomé negando. Só que dessa vez ele dá uma justificativa até plausível. Tomé diz: eu não vou fazer isso, porque eu ainda não vi o nosso Senhor se manifestar aqui. É um local pagão. Então Tomé ele manteve uma cautela. Ele não chegou lá pregando e tudo mais. Não, ele manteve uma cautela. Deus não me mandou fazer. Se ele ainda não me mandou coisar aqui. Só que ainda assim o rei obriga ele e leva-o para o quarto, onde está a filha e o genro, e obriga ele a abençoá-los. Então Tomé ele começa a fazer uma oração exaltando Deus, exaltando todas as características, todas é um hipérbole aqui, né, que eu estou usando, mas começa a exaltar Deus Criador, né, Deus Salvador e etc. E pede que o Senhor abençoe eles. Tomé coloca as mãos sobre o casal, abençoa-os e logo sai. Né? Pois muito bem. Depois, Nosso Senhor aparece para esse casal, né, e os convence a manter a castidade. Gente, é um texto muito bonito quando vai falar que Jesus, né, depois que todos saíram do quarto, todos, só ficou o casal ali. Nosso Senhor aparece. Foi perto da hora que o casal ia ter relação sexual, né? Aí quando o marido estava chegando perto da mulher, Jesus aparece. E eles pensam que é Tomé. Vai lembrar que no Evangelho, Tomé é chamado de gêmeo, né? Alguns interpretam isso justamente como Tomé sendo muito parecido com Jesus. E, e eles pensam, nossa, Tomé está aqui, meu Deus. Não, mas é Nosso Senhor. Né? Nosso Senhor se apresenta, tudo mais, e convence-os a manter a castidade. Nosso Senhor convence-os a manter a castidade. No tempo seguinte, o rei, né, vai se encontrar com os noivos e eles estão alegres na mesa e tudo mais. E o rei pergunta, nossa, qual é o motivo dessa alegria? E eles contam, primeiro a filha, depois o genro, que eles foram convencidos a manter a castidade. E que isso é uma coisa linda. E eles pregam sobre Nosso Senhor e tudo mais, né? E o rei fica indignado com aquilo. Como assim? Como assim? Imagina para um rei. Quem vai dar a descendência? Né? Porque ali dá uma ideia de castidade no início, mas parece que o rei interpreta como se fosse um celibato, a gente poderia dizer. Como se eles não fossem ter relação nenhuma. Sendo que na conversa que Jesus deu, ele deu a entender que eles poderiam ter filhos santos se conservassem a castidade. Mas o rei fica indignado com isso e manda procurar Tomé. Né? Ele é um bruxo, olha o que ele fez com minha filha e tudo mais. Só que nessa Tomé já havia partido com Abanes para as cidades das Índias. Né? Então, basicamente isso, uma contextualização, um resumo
de por onde Tomé passou. Tomé estava em Jerusalém com os apóstolos. Depois, com Ebanes, ele navegou numa viagem tranquila, foi parar numa cidade com um rei chamada Andrápolis. É uma cidade real, uma cidade que possui um rei. Eles ficam lá obrigatoriamente, né? Participam do casamento. E logo em seguida eles partem novamente em uma viagem, agora já rumo às cidades das Índias. Então é basicamente isso. O primeiro Atos de Tomé, porque o livro Atos de Tomé é dividido em atos, né? E o primeiro ato basicamente conta isso, é a partida de Tomé de Jerusalém até as cidades das Índias. Então é isso, né? Isso aqui é só uma anotação gravada de memória. Até mais.